Empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um Contabilizando Negócios, podcast exclusivo para falar sobre negócios, empreendedorismo, finanças com empresários daqui de Natal. Eu sou Matheus Aranha, contador, sócio da DM Contabilidade Consultiva, e hoje eu estou aqui com ele, João Anderson, meu parceiro, meu amigo. João Anderson, obrigado por ter vindo. Fala para o pessoal quem que é João Anderson Silveira em 30 segundos. João Anderson Silveira é um contador, empreendedor nessa área, que se dedica dia e noite, com muita garra, trazendo desde princípios cristãos a muita capacidade técnica para entregar resultado para os nossos clientes. Seja bem-vindo, João Anderson. Obrigado. Roda a vinheta. Então, João Anderson, coisa boa estar aqui conversando com você, né? Desde o começo aqui do Contabilizando Negócios, eu estava já a fim de ter esse bate-papo. E, cara, hoje é uma coisa que a gente vai trazer um conteúdo para o pessoal, né? É verdade, eu acho que é um reencontro público, né? Um reencontro a gente público. já teve vários reencontros privados, agora é um reencontro que vai ser um bate-papo que a gente costuma ter, mas agora vai ser divulgado. É aberto a todo mundo, né? É legal. E vamos tratar de muita coisa boa aqui. Para quem não sabe, eu e o João Anderson, a gente trabalhou junto por muito tempo, principalmente com meu pai. E acho, quando foi? Foi 2000 e... Desde 2005. Desde 2005, Desde 2005, né? Eu era uma criança ainda. Desde 2005, e encerramos agora em 2021, oficialmente, em 2021. E foi quando surgiu a JS Group. Exatamente. E aí, a JS Group já nasce com a nossa metodologia, que vamos falar um pouquinho mais na frente, né? Que a gente compartilha da contabilidade consultiva. Exato. A gente construiu essa metodologia juntos, né? E separou, continuando compartilhando as metodologias, sempre compartilhando as melhorias um com o outro. E isso tem sido incrível. Com certeza. E aí eu separei alguns pontozinhos para a gente conversar, né? Deixa eu abrir aqui. E aí eu acho que a gente pode direcionar um pouquinho desse bate-papo até para o empreendedor. Porque nessa complexidade louca que é o Brasil, a gente sabe que eles têm muitas dúvidas que a gente soluciona. Isso. A gente tem sido, vamos dizer assim, a gente tem tido a necessidade de estar mais próximo a eles, né? Exato. Cada vez mais. Não é à toa que vem esse termo consultivo que a gente vai tentar explicar do que se trata daqui para frente. Exatamente. Então vamos lá. Para a gente começar, eu queria bater um papo e a gente compartilhar ideias aqui. Quais que são os pontos iniciais? Tipo, quero começar meu negócio, independente do que seja. Quais vão ser os pontos iniciais do empreendedor? Né? Porque por que é tão difícil? Por que não tem uma listinha no Google? Porque cada negócio tem seus pontos diferentes, né? Então, por exemplo, um que vai mexer com a parte de saúde, já vai ter que ter os órgãos, né? Ver os órgãos específicos. Outro que vai mexer mais com obra e não um negócio digital, talvez tenha que já ver alguma coisa com bombeiro, né? Então, partindo do zero, o que é que você enxerga assim, ponto zero para começar? Eu diria que tem havido aí uma mudança notória do que a gente está oferecendo, principalmente nesse momento da abertura da empresa. Antes era uma preocupação muito mais burocrática. Muito mais de junta comercial. Isso, era uma preocupação muito mais burocrática. Quais os documentos necessários, qual o passo a passo para a abertura dessa empresa. Isso se tornou mais tecnológico. A gente hoje consegue fazer isso no Brasil inteiro, sem nenhuma complicação. E eu diria que agora a gente está entregando um diferencial. Está tentando realmente se preocupar com a viabilidade do negócio, trazendo outros profissionais que possam fazer com que esse negócio seja mais duradouro e rentável. A questão de entrar um pouco na estratégia, né? Isso, a gente tem sido muito mais estratégico. Exato. Isso que tem sido, assim, eu diria, mais instigante. Que a gente mais gosta, legal. né? A gente gosta. De participar É legal. disso. Que, assim, eu acho que antigamente as reuniões eram muito mais tratando de papelada para começar a empresa, como você disse. E agora eu sinto que, poxa, vai abrir uma empresa, a gente trata ali 20% do tempo de papelada, tarará, tarará, 80% de estratégia. Exatamente. E o que é legal é que o contador tradicional, acho que até o final do episódio, sem que a gente explique, vocês vão saber a diferença do contador tradicional e o contador consultivo. Mas a gente deixa mais para o final. Eu acho que o contador consultivo, ele foca mais na estratégia, né?
Então, já na abertura, a gente faz um over-delivery, uma entrega a mais, porque muitas vezes eu olho assim algumas coisas que eu vejo de caramba, isso aqui talvez se contratasse alguém para dar essas sugestões, às vezes é comercial, né? Às vezes de RH, e a gente está junto com o cliente, né? Isso, a gente nem sempre tem um know-how suficiente para entregar essa solução, mas a gente acaba adquirindo, acompanhando as experiências de vários gestores, né? A gente tem segmentos diferentes, gestores bons, gestores ruins. A gente vai adquirindo essa experiência e a gente consegue apontar o que aquela empresa está precisando. Nem sempre a gente consegue entregar até o final o que ela está precisando, mas a gente tende a aproximar... O direcionamento. Direcionar ou aproximar um especialista, muitas vezes, que é mais seguro, dá um resultado melhor, para a gente conseguir aquele resultado que a empresa está precisando. Acho que o que entra muito, assim, hoje em dia, que está muito atrelado ao nosso escopo, digamos assim, é tanto a parte de advogados quanto a parte de financeiro. E aí a gente tem que fazer educação com nossos clientes dessa diferença. O que é financeiro, o que é contabilidade e o que é parte jurídica. Né? Isso. A gente agora, desde o início da empresa, a gente traz uma importância maior do que era o financeiro antes. A gente não tinha essa aproximação tão grande com o financeiro, ficava realmente muito interno. E a gente junto ali cansou de receber relatórios que a gente percebia que, na verdade, a gestão estava toda na cabeça do empreendedor. Não existia relatórios que ajudassem ele a fazer uma gestão. Exato. Então eu cansei disso. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ajudar esse cara, ele está precisando de ajuda. Aí pronto, vamos entrar, a gente acaba se metendo nas coisas, né? Se mete, né? É o over-delivery. E eu acho muito interessante, assim, a questão do direcionamento. Então, às vezes é uma coisinha tão besta, né? E a gente evita que o cliente cometa algumas besteiras. Então, às vezes, faz um contrato para isso que você está... Faz um contrato, amarra um contrato para essa situação. Ah, vocês fazem? Não. Procura um jurídico. Você tem um jurídico? Tenho. Pronto, faz com ele. E aí tem essas entregas em vários âmbitos, né? Isso, né? E imagina uma coisa que eu também tenho percebido, Matheus, buscando justamente ajudar na viabilidade do negócio, são segredinhos que eram muito deixados de lado, porque também exigem custo, que na verdade investimento. Da questão da cultura organizacional da empresa, também muito na pessoa, na equipe, né? Alguns investimentos organizacionais. Aí a gente diz, poxa, como é que a gente vai conseguir ajudar a empresa nesse sentido? Mas assim, eu sempre tento trazer a importância disso acontecer no início, a empresa já começar com uma cara mesmo, porque muitas vezes você pensa na empresa, na atividade que você vai seguir, mas não pensa em deixar a empresa realmente forte no mercado, ter uma cara, ter uma estrutura realmente cultural. Eu diria que a palavra é cultural. E cultura é de cima para baixo, né? Então começa com o líder. Exatamente. Eu considero isso cada vez mais importante. Demais. E vamos fazer uma pergunta aqui. Johnson, e seguindo por essa trilha, quero te fazer uma pergunta. Qual que você considera que é a característica primordial para um gestor, né? Pessoas que estão à frente? E aí, considerando essa nossa experiência de tratar com empresários, empreendedores, tanto micro, pequeno, médio, grande, serviço, comércio, indústria, tipos diferentes de tributação, considerando tudo isso, qual é a característica que você considera ser a mais importante ou algumas as mais importantes para que tenham sucesso? Garra para se aprimorar naquilo que você está vendendo. Diria que esse é o principal, além de muita ousadia, coragem e humildade para aproximar as pessoas que são boas ou melhores que você, na verdade, que isso faz parte justamente da sua equipe, do seu time, né? Equipe, terceirizados. Exatamente, para você aproximar essas pessoas que são melhores do que você, para que junto você possa liderar uma entrega diferenciada. E também um outro ponto que está sendo cada vez mais importante agora, comunicação.
de você entregar, ou melhor, transparecer a qualidade que você tem, né? Isso é sensacional. Eu diria que não só a comunicação não adianta se você está passando algo que você não é. Sim, perfeito, perfeito. Isso já não adianta vai botar uma bela nível. embalagem se dentro do presente não tem nada. Exatamente, lá não tem nada. Então, acho que lembrei dessas 4 coisas que eu acho que são muito bacanas. Essenciais. Esse ponto aí que você falou, eu tô com uma perguntinha na cabeça, eu vou segurar ela para comentar isso que você falou. A questão do eu gosto de chamar a embalagem, né? Você tem um presente bom para dar para a pessoa, mas às vezes você não tem uma embalagem legal. E aí você já fez ali 99%, falta aquele 1%zinho que é saber, é comunicação, é saber chegar para o cliente e dizer, olha, você pega e entrega aqui essa xícara. Entrega a xícara para o cliente. Ele, pô, ok, vou tomar. É diferente de você dizer, olha, essa xícara veio lá da Ásia, foi feita por... Enfim, dizer todos os detalhes é a mesma coisa, mas você está sabendo comunicar o valor, né? Também se não tivesse valor, se fosse uma xícara que quebrasse, né? E, Matheus, eu acho que um desafio gigantesco é de que nós temos ao nosso redor micro e pequenos empreendedores. Você imagina você exigir de um gestor todas essas características, né? Exigir de um time que normalmente é pequeno todas essas características. É um desafio gigantesco. O gestor que quer se diferenciar, busca se diferenciar, ele precisa muito de garra. Eu diria que era o que eu falei nisso. A garra, porque... É para matar um leão todo dia. Às vezes é mais que um, né? Exatamente. E aí é aquela questão, né? Do empresário. Ele cuida do operacional, que dentro do operacional vai ter vários setores, a depender do segmento. Ele cuida das vendas, do financeiro, do marketing, do RH, da estratégia, da cultura. Isso. E o tempo dele é o mesmo de todo mundo. Se ele não estiver preocupado em ter uma equipe que seja melhor do que ele, a tendência é que ele não tenha um crescimento. Exato. A tendência é que ele não tenha um crescimento. Ele pode ter um resultado bacana, ele pode ter um produto muito bacana, porque ele é tão capaz, é tão bom, mas ele não consegue gerar uma escalabilidade, né? Exatamente. Ele não consegue fazer uma entrega, não consegue dar um resultado melhor. E falando um pouco das dores dos nossos clientes, que são os empresários, né? Vamos listar aqui algumas que são as principais e como a gente pode... Aqueles direcionamentos que a gente falou no início, como que a gente pode estar direcionando. Então, eu vou começar. Uma dor muito grande que eu vejo, e aí entra um pouco na nossa expertise, é a questão de perder tempo e análise com o financeiro, com resultados. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo hoje empresários que não sabem, quando eu pergunto qual é a sua margem de lucro, eles não têm na ponta da língua. Quando a gente pergunta qual é o seu resultado operacional, ele não sabe nem que pergunta é essa, né? E hoje mesmo eu tive uma reunião com um parceiro forte da gente, que é a OMI, de Sistemas Financeiros, a gente pensando em estratégias para atingir esse pessoal que ainda não está com esses resultados na ponta. Então, assim, o que eu queria dizer para todo mundo, né? Esses empresários têm que estar com o sistema financeiro atualizado. Não adianta mais a planilha, não adianta mais o papel, não adianta mais conta de cabeça. Tem que ter um sistema automatizado que integra com banco, que integra com contabilidade. Eu acho que hoje em dia parece simples, mas hoje em dia ainda é uma dor muito grande, pô. E você percebe que tem pessoas que têm dificuldades pessoais, tem pessoas que têm dificuldades em algumas áreas, principalmente às vezes com tecnologia, às vezes em se adaptar a essas tecnologias. Mais uma vez, onde entra você ter pessoas que sejam melhores que você e você ter garra também para se capacitar e se adaptar, ir atrás e realmente se adaptar ao que está sendo exigido. O mercado está exigindo isso. Em relação ao financeiro, é essencial. É essencial, a gente já percebe isso. A gente, como contador, recebe os relatórios para fechamento de balanço. É triste. É triste a gente perceber que o básico não tem sido conquistado de controle para eles, né? E olha só como isso reflete na estratégia. Então, assim, você, empresário, você sabe a margem de lucro do seu negócio na ponta da língua? Sabe o seu resultado operacional? Se não, você tem que cuidar disso urgente. Isso. Por quê?
Porque como é que você vai tomar uma decisão de um investimento, de contratar mais gente, de expandir, de retrair, se você não sabe números, né? Exatamente, é por isso que a gente tem ido além em se aproximar deles e oferecer ajuda. A gente agora, não só a ADM, né? A gente também tem esse produto da terceirização do financeiro, né? De que a gente tenta tirar do interno ou então fazer de forma híbrida, né? Misto, fazer também o financeiro para que a gente entregue um relatório de qualidade, né? E se coloque à disposição para analisar esses relatórios juntos. Eu acho que isso que é o ouro. É você ter um expert analisando seus números junto com você. Isso tem sido incrível. Eu já vi choro, já vi comemoração. É verdade. É muito legal, porque a gente ali é um momento que a gente determina ali metas, determina tarefas para o dia seguinte e diz, a partir de amanhã você vai fechar a conta nesse banco e vai abrir em tal banco. Tipo, decisões assim que são muito práticas, estão muito distantes de uma apresentação de balanço de final do ano. É uma coisa muito dinâmica. É muito dinâmico. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente apresenta as coisas para os clientes em gráfico, né? Em BI, com análises comparativas. Então, não é realmente como você falou, né? Aquele papelzão aqui na mesa antigo, que é muito difícil para uma pessoa comum entender um balanço. Não entende. A gente, quando manda, sem ter uma oportunidade de estar conversando. E hoje, essa oportunidade de estar conversando, ela deixou de ser... Difícil, né? Deixou de ser difícil. Era muito... Eu lembro, a gente tentava marcar as reuniões, era com aquela dificuldade. E realmente, por isso, realmente não acontecia também, né? Hoje, as videochamadas, as videoconferências têm sido incríveis, possibilitando a gente estar próximo a um cliente em Mato Grosso, em Goiás. E aqui também, que ninguém entende. Eu tenho clientes que são no meu prédio, mas a gente faz videochamadas, videoconferências, porque eu entendo, ele precisa vender esses desafios, né? Ele precisa vender e cuidar do administrativo. É luta. São as praticidades do dia a dia. Né? Exatamente. Muito bacana. E aí, a perguntinha que eu segurei lá atrás, eu queria jogar agora aqui. Eu tenho visto muitos empresários que fogem muito do core business deles, da atividade principal. E um padrão que eu vejo que se repete é que, vamos para uma analogia, né? Quem pula de galho em galho não tem o seu, né? Então eu vejo, começa aqui, começo ali, mas não quer dizer que isso seja errado, porque tem uns que faz isso e dá super certo. Alguns que fazem isso, investem em várias coisas, tratam de várias coisas e dá certo. Mas a maioria, sendo bem prático, né? A gente vê muito fracasso nisso. Tem características, né? As pessoas são muito diferentes. A gente não pode, por eu ter traçado um caminho, você ter traçado um caminho, dizer que esse é o melhor caminho para outra pessoa que tem características totalmente diferentes da sua. Esse cara, a pessoa que consegue fazer assim, diversificar vários ramos e ter sucesso em todos, ele é um cara... muito fora da curva. Fora da curva. Ele é um cara que merece toda a nossa admiração e merece estar aqui nos ensinando como é que ele consegue. Exato. E tem muitos caras assim. A gente tem clientes que têm vários negócios. Sim. Bacana. Agora ele precisa... Tudo isso que a gente falou todo aqui... Todo esse escopo por trás. De todo esse escopo que a gente falou assim, e com muito mais reforço tudo isso. Precisa de equipe, precisa de pessoas que ajudem ele. Precisa de uma gestão bacana, profissional, né? Senão vai ser um tiro no escuro que pode sim dar certo. E ele dizer que, olha, não, mas eu não tenho isso e deu certo. Beleza. Mas não é normal, não é comum. Não é comum. E a gente falou muito assim dessa parte da contabilidade, de análise, de tomada de decisão, né? Análises objetivas, estratégicas de números que se transformam em ações. Um outro lado da contabilidade, e aí é onde eu acho que o pessoal gosta mais, apesar da importância para mim ser igual, o pessoal gosta mais quando a gente bota dinheiro no bolso, né? Que aí a gente fala um pouco de tributação, planejamento tributário. Vamos? Deixou de ser algo... passou a ser algo muito mensal, essas estratégias, passou a ser parte da rotina. É parte da rotina. Passou a ser parte da rotina desde a abertura da empresa, né? O primeiro planejamento. O primeiro planejamento, aquela primeira... Faz parte das estratégias, né? De abertura da empresa. E passou a ser algo a ser acompanhado na rotina. Até porque a gente no programa aqui...
e deixa solto. Isso. A empresa é dinâmica, né? O mercado é E dinâmico. você percebe que, para se fazer uma estratégia tributária, a gente tem que conhecer muito o empresário de forma íntima, vamos dizer assim. Isso. A gente tem que conhecer a família dele, praticamente. Porque verdade. existem estratégias que estão ligadas a isso, que vão até a um ponto de se pensar em planejamento sucessório também. Envolve bastante coisa. E eu diria, Matheus, que eu comecei, nós juntos, né? Você vai concordar comigo. Essas estratégias tributárias, elas também acontecem durante as reuniões da apresentação do financeiro. Sim. Porque a gente ali conhece a empresa de forma íntima. Sabe a parte operacional, onde está o gerencial. E os números gerenciais. Quando a gente não tem essa aproximação com a empresa, com o gestor, que é ali coisas que não estão na parte fiscal e acontece, como, por exemplo, quando a empresa não tem 100% das suas notas emitidas, né? Então, a gente está ali com o financeiro, a gente consegue ver isso. Quando a gente não tem essa oportunidade, a gente acha que a realidade é aquela, que não Isso. é. Como é que a gente vai elaborar uma estratégia tributária sem conhecer a realidade da empresa? Isso. Né? Exatamente. E, assim, estratégias tributárias, algumas são bem simples, porque isso é óbvio, né? Então, você tem ali, por exemplo, vou dar um exemplo, uma micro... Vamos até mapear um pouquinho aqui para o pessoal que está em casa, os detalhes, né, das tributações. Então, tributações, o feijão com arroz, né? Existem as empresas no Simples, tem o MEI, né, que é o microempresário individual, tem as empresas no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Vamos deixar esses 4 aí para não atrapalhar muito, né, a conversa. E se você não sabe detalhes sobre essas 4 tributações, bota um videozinho no YouTube que você aprende, tá? Um detalhezinho técnico. Você que é empresário, é importante demais estar ciente das possibilidades de cada um. Várias empresas hoje em dia estão pagando mais impostos do que poderiam pagar. Seja do Simples, seja do lucro real, seja do lucro presumido, e por falta do planejamento tributário. Isso é um dado já real e que chega muito na nossa mesa, né? Chegam muitas pessoas que vêm com aquele... Ontem mesmo eu fiz um atendimento que a pessoa estava sufocada com o DAS. O DAS, que é o imposto do Simples Nacional. E aí, numa conversa, a gente consegue detectar umas probabilidades de, com mudança de tributação, fazer uma economia tributária, né? Como é que você está enxergando essa tendência? Tem muito planejamento, tem pouco no dia a dia? Quando a gente consegue identificar, sem conhecer tanto a empresa, já identificar que ela pode estar se beneficiando de alguma estratégia, é quando a gente segmenta as atividades. A gente pega a atividade médica e já olha para ela com um olhar assim... Crítico. Olha só, acho que você está precisando de alguma coisa que a gente tem aqui. E aí a gente já consegue prever que ela pode se beneficiar de algumas coisas. Às vezes ela já usa, certo? Ok. Cabe, obviamente, o que eu gosto de dizer muito para o cliente. Ele diz, não, a gente já está usando, eu acho que a gente está na melhor estratégia. Por que você não tem um relatório demonstrando matematicamente que você está nessa melhor estratégia? Porque, às vezes, ok, o resultado pode ser de R$10 de economia, de um para outro, mas pode ser 100 mil, Sim. Pode ser 1 milhão. Sim. E aí você tem que ter isso demonstrado matematicamente. Eu acho, cada empresa tem sua característica. Você não pode pegar uma empresa com segmento médico, por exemplo, e dizer, pronto, você vai fazer isso. Sim, você pode iniciar com essa estratégia, dizer, ok, cabe a gente fazer um estudo nesse sentido. Mas não já aplicar uma estratégia sem analisar matematicamente que ela tem que seguir. Exatamente. Johnson, hoje a gente tem alguns clientes que fazem economias extremamente relevantes tributárias. Não vou falar em números porque, como uma vez um grande Palhares que já esteve aqui comigo me disse, falar de número, para um pode ser muito e para outro pode ser pouco, né? Então, acho que não cabe. Mas são economias que, às vezes, óbvio, um planejamento tributário não é uma coisa simples, nem é do dia para a noite. Tem que se considerar vários números, vários cenários, cenário operacional, estratégia da empresa. Pô, se a empresa pretende crescer rápido e vem no rumo, é uma coisa da empresa que está mais estável, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade na hora de pegar os dados reais
e botar num sistema, numa planilha, na hora de fazer conta, né? Eu vou fazer uma apresentação sexta-feira, está marcada, de um estudo tributário de uma empresa que nem é cliente nossa ainda. Gostei do ainda. Ainda. A gente está fazendo assim, sem compromisso nenhum, essa apresentação para ele, porque ele estava com essa linha de raciocínio. Eu acho que a gente está na melhor estratégia. Né? Uhum. Aí eu disse, não, então vamos ter certeza disso? Aí a gente fez agora uma estratégia, ou melhor, uma simulação para ele e constatou que com outra estratégia ele estaria economizando ali, botar aí R$100 mil anual. Você bota mensal, quanto? É menos de 10 mil? 8 e alguma coisa. Menos de 10 mil reais. Ok. É uma economia que pode ser Para irrelevante alguns pode ser pouco, para outros pode ser muito. Mas eu diria que tem outro ponto para você começar a considerar se aquilo é relevante ou não. Para você aplicar essa estratégia, qual seria o custo? E aí, quando você percebe que a aplicação dessa estratégia não tem nenhum custo, não tem nenhum risco, por que não você colocar isso na sua empresa e, às vezes, e tornar esse caixa, trazer esse caixa para você, né? E às vezes é de um mês para o outro, né? Isso. Tem estratégia que a gente monta no mês A, quando é o mês B, começa a executar. Isso. E já começa a geração de caixa livre, né, para o cliente. Isso é muito interessante. Bora soltar algumas diquinhas, assim, coisas práticas do dia a dia, que às vezes a gente pode parecer dia a dia, né? Para alguns empresários também, já mais experientes, pode parecer dia a dia, mas que para outros nem tanto. Então eu vou soltar uma, você solta outra e a gente vai nessa, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Uma boa. Você que tem empresa no Simples, a depender da sua atividade, você está economizando o INSS patronal frente à sua empresa ser no lucro presumido ou no lucro real. Então tem gente que migra de tributação, né, e aumenta o custo da folha sem saber. E aí a gente pesa no nosso planejamento tributário, por exemplo, você vai economizar 2% do seu faturamento saindo do Simples para o lucro presumido. Porém, a sua folha vai aumentar 4%. Então, não compensa. E aí existem esses detalhezinhos que às vezes os empresários não sabem, né? Tem outro, até nesse mesmo tema, quando você tem duas empresas, né, que um é lucro presumido e o outro é do Simples Nacional, cabe, e a tua estratégia é tirar alguns funcionários daquela empresa que é lucro presumido para a empresa que é do Simples Nacional, em busca de uma economia tributária, que eu estava falando na fala anterior, né, em relação ao custo dessa estratégia, porque você vai precisar fazer, dependendo da composição societária, você vai precisar fazer rescisão de alguns colaboradores para fazer uma nova admissão. Esse é um custo que eu estava falando, que, na verdade, pode ser até um investimento para uma economia, né? Que, na verdade, era um passivo que já tinha. É um passivo que já tinha, que cabe ser avaliado nessa decisão. E aí se coloca na mesa, diz, olha, para você conseguir essa estratégia, vai precisar fazer esse desembolso, né? E aí onde também tem que ser colocado as cartas na mesa. Tudo na mesa, exatamente. Porque às vezes o cliente é pego de surpresa e aí ele diz, como assim? Eu não estava preparado para isso? Ou então não vale a pena para mim porque o dinheiro muitas vezes custa caro, os juros de um banco custa caro e é isso isso que as empresas estão reclamando bastante. Você está falando em dores, né, da empresa, mudando de assunto. Falando de dores das empresas, além de acontece isso muito em período de crise, redução de margem de lucro e perda de liquidez. Sim. Então, e principalmente com o dinheiro mais caro no mercado, né? Com dinheiro mais caro. Então, o desafio da gente atual é fazer essa margem aumentar, deles, né? Aparecer. Com muito estratégia tributária, também tem sido análise de resultados, justamente para solucionar essas dores, né? Exatamente. Acho que você falou uma coisa muito importante, a questão de crédito, né? Uma dica que eu gosto de dar. Se você pensa algum dia em buscar crédito, você, empresário, vá, abra uma conta no Banco Nordeste, faça todos os trâmites e fique lá, deixe parado, mesmo que você não vá usar, porque para o empresário tem muito benefício lá. Busca relacionamento. Relacionamento. Vejo muitos empresários, talvez leigos, iniciando, tentando entrar no banco para adquirir crédito. É relacionamento. Principalmente agora, no período onde o dinheiro está mais caro, os créditos estão mais escassos,
Então, naturalmente, quem vai ter crédito vai ser aquele que construiu o relacionamento com o banco. Ele vai ter essa prioridade. Isso, exatamente. Vamos pensar mais alguma... já sei mais uma também. A gente vai soltando. Pessoal da área da saúde. Existe uma coisa chamada Fator R. Fator R, ele surgiu em 2018, e eu não vou explicar números aqui, mas é uma possibilidade de diminuir o seu imposto lá, o DAS, que começa ali em 15,5% e vai subindo. Há uma possibilidade, com esse Fator R, de diminuir isso. Então, um Google, você já entende como que funciona, né? São estratégias que às vezes são pequenas, mas que às vezes a pessoa não está bem assessorada. Isso. Ou às vezes ela simplesmente... vou logo para o lucro presumido porque me disseram que médico, que dentista é melhor lucro presumido. Pô, aí tem a estratégia de Fator R no Simples. Outra dica para você que é médico. Além do Fator R, que é espetacular, ele pode reduzir 60% da tua carga tributária. Certo? Essa dica do Fator R, que consiste em tua folha de pagamento representar 28% do teu faturamento. 28 ou mais. 28% ou mais. Isso. Né? E se você conseguir esse percentual, você consegue reduzir a tua alíquota em até 60%. Porém, além disso, tem também, você que é médico e faz procedimentos hospitalares na tua empresa, na tua clínica, você também tem a redução da base de cálculo para os procedimentos, na apuração de 2 impostos que são altos, o IRPJ e o CSL. Então, se você consegue identificar entre as tuas receitas o que é procedimento, você pode ter uma redução, porém, se a empresa for do lucro presumido. É aí onde está a gente fazer a simulação e dizer, olha, tua empresa realmente vale a pena estar no Simples Nacional, porque vai se beneficiar do Fator R, ou tua empresa, não vale a pena. É melhor utilizar a redução da base de cálculo para os procedimentos cirúrgicos, né, hospitalares, e vai ter uma economia melhor. Ou os dois, você pode ter as duas empresas, uma para fazer as consultas utilizando o Fator R e a outra a redução da base de cálculo no lucro presumido. Essa dica aí foi... Pô, anotem aí. Viu? Anotem. E, Johnson, gerando mais uma dica, né, com a conversa. Empresário, empresária, você não é porque você tem um negócio que você tem que ter só um CNPJ. Tá? É como o Johnson falou agora, existe esse caso de você ter mais de um CNPJ. Vai ser um grupo, né? Um grupo empresarial que às vezes pode estar exercendo uma atividade, uma marca por trás, mas que dentro da estratégia legal e dentro da realidade operacional da empresa faz sentido porque vai haver economia tributária. Isso. Ainda fico ainda lembrando o assunto anterior e lembrando de mais dicas, mas não vamos prolongar, né, Matheus? Vamos não. Aí vocês vão ter que procurar a gente para a gente ver o seu caso, né, com detalhes. Isso. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui, mas eu acho que eu já tenho na cabeça. Vamos falar qual que é essa diferença da contabilidade tradicional e da contabilidade consultiva. Eu diria que nenhum contador ele nasceu para ser tradicional. Justamente porque a gente absorve muitas experiências de gestores bons e gestores ruins. E nosso cliente, o empresário, sabe disso. Normalmente, o micro e pequeno empreendedor, ele não tem uma estrutura tão grande que possa ter um especialista em cada área. Sim. Então, o contador ele acaba sendo muito utilizado. O braço direito para isso. E eles sabem que a gente adquire esse know-how. O que acontece, a diferença entre o contador tradicional e o contador consultivo é que, eu diria que o contador consultivo se coloca à disposição. Ele é um contador consultivo ativo. Ativo, exatamente. E o contador tradicional, ele é um contador consultivo passivo. Passivo, gostei dessa definição. Eu acho que é isso. Gostei. É uma coisa que eu costumo dizer aos clientes. Você tem a oportunidade de ter um sócio. E a gente sabe que tem muita briga de sócio. É uma coisa que é comum, apesar de sempre, né? A gente tem que dizer que sempre tem o lado bom, mas que também existe muito lado ruim de sociedade, que a gente vê muito em alguns casos, né? E aí eu gosto de dizer assim,
você tem um sócio para discutir ideias estratégicas do seu negócio. Claro que sempre a última decisão vai ser sua, eu não vou decidir nada por você. Mas você tem alguém para discutir, alguém com experiência de mercado, com visão de vários segmentos, com visão de pessoas que tiveram sucesso, pessoas que fracassaram e o porquê disso. E você pode usufruir. Eu sou, digamos assim, eu sou um contador consultivo ativo. Estou à disposição nas nossas reuniões para que a gente possa discutir sua estratégia, discutir investimentos, e é o que a gente faz, né? O que eu tenho percebido, Matheus, no mercado da contabilidade, cada vez mais nos eventos, os eventos de capacitação, eu tenho visto ali empresários de contabilidade. Isso. Há alguns anos atrás, eu via o operacional nos eventos. Era as equipes, que eu era um deles, né? Eu estava nos eventos e eu ficava vendo ali, poxa, tá a galera que... Conteúdo técnico. Conteúdo técnico. E hoje em dia... Hoje em dia é conteúdo de gestão. Então, esse é o diferencial. Eu diria que o contador que consegue ser um contador consultivo ou ativo é aquele que está com a sua gestão em dia. Perfeito. Com a sua gestão bem feita. Eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Porque o tradicional, ele é aquele cara que... É o feijão, assim, né, na minha visão, é o feijão com arroz. Qual que é o feijão com arroz? Pô, imposto, folha, DRE, balanço. Acabou. E tem um ponto também, viu? O ativo, o contador consultivo ativo, que não entrega o feijão com arroz, ele não consegue ser ativo. Não tem como. Porque ele não tem moral, ele não tem... não tem como você ir para um assunto além... Né? Um plus. Sem o feijão com arroz. Sem o feijão com arroz. Tá você lá. não consegue passar para o próximo assunto. Exatamente. Exatamente. Então é muita gestão. É gestão para que você esteja liberado para entregar algo a mais. Exatamente. Exatamente. É muito bacana, né, Matheus? É muito bacana. É complexo, mas é muito bom dominar o complexo. Tendo humildade para saber que a gente só consegue fazer isso com uma retaguarda. Com certeza. Por exemplo, eu tenho meu conhecimento, por exemplo, tributário. Atuei na prática operacional. Na prática, eu digo teclado, né? Durante muitos anos. Um exemplo. Mas hoje a gente tem colaboradores que são infinitamente superiores a mim na parte técnica. Eu digo isso com muito orgulho. Com muito orgulho, exatamente. Exatamente. Muito orgulho, é muito bom. Hoje eu participei de uma reunião que eu vi os meninos dando show e eu vou sair aqui, vou dar licença para vocês, continuem. Exatamente. É a questão dos processos definidos, né? Quando a gente tem processo, quando a gente tem cultura e equipe boa, eles superam a gente tecnicamente, com certeza. Isso é sustentável. Exatamente. Deixa eu pegar aqui mais um tema que eu botei na agulha pra gente. E, João Anderson, vamos falar um pouco de cenário econômico. Assim, a gente que vê muitos negócios diferentes, né? Vários segmentos, a gente consegue, às vezes, até ter uma visão antecipada de como vai se comportar um pouco da economia ali. Por exemplo, a pessoa que está iniciando um investimento, ele primeiro vai abrir o CNPJ, vai montar a estratégia com a gente, aquilo que a gente falou, para depois começar a ser uma coisa visível, né? Então, dá uma palhinha sobre isso. Pois é, normalmente o segmento, não há nenhum especialista melhor do que o próprio empresário que está nos procurando. Normalmente ele já tem um conhecimento daquele segmento, né? Ele nos dá a aula daquilo. Isso. Né? E ele também já vem com um cenário, muitos já entendem o cenário econômico, né, para aquilo, mas a gente consegue também dar uma visão geral disso. Né? Sim. Alguns segmentos são mais afetados que outros, dependendo da crise atual. No geral, a gente, sim, tem uma preocupação, essa preocupação pode afetar a margem de lucro de alguns negócios, mas eu diria que é aquela preocupação entre você estar sempre comparando a margem de lucro do seu negócio com a taxa Selic. Sim. Eu diria, né? Alguns empresários conseguem ter essa opção de trocar o seu negócio por uma aplicação de renda fixa e passar a ter uma rentabilidade melhor. Mas outros não têm. Exato. Né? O micro e o pequeno empresário, normalmente, ele não tem essa opção. Aquele negócio dele é a única coisa. Ele depende do mensal ali. Depende de que aquilo aconteça
para que ele possa sobreviver, muitas vezes. Exato. Então, é aí onde está o super-herói brasileiro. Esse que é o super-herói brasileiro. É o cara que faz a balança se equilibrar em meio a uma crise, em meio a decisões de pequenos, melhor, de médios empresários que fizeram essa opção de tirar o seu capital. investimento do negócio e até gerar desemprego, né? A gente, em meio a isso, tem os micro e pequenos, que representam aí 98% das empresas do Brasil. 98% das empresas do Brasil. Ou seja, são eles, né? Equilibrando essa balança. Então, são esses super-heróis brasileiros que a gente tem a missão Sim. de se aproximar deles e fazer com que esse dia a dia deles possa ser mais seguro e mais Todas essas dicas, rentável, né? Exatamente. Acho que a gente tem uma função social incrível. Sim, sim. Incrível. Impacta diretamente a questão do emprego, a questão da geração de tributo para o governo. Isso. A gente tem uma função social que me motiva muito. Eu fico muito... Eu acordo diariamente, eu sei também, a gente compartilha disso, com a garra de estar contribuindo socialmente com a nossa nação, eu diria assim. Com certeza. E com a nação, com as empresas aqui do Rio Grande do Norte, Isso. de Natal, como você falou, né? A gente tem clientes no Brasil todo. Eu fico... Mas eu tenho olha só, viu? Não pode ter preferência por cliente. Mas os que são... Quando eu vejo alguém daqui de Natal crescendo, eu fico muito feliz. A gente tem muitos negócios que são... como todos aqui, eu diria. A gente tira leite de pedra. É A verdade. gente tira leite de pedra e isso nos dá um diferencial gigantesco perante outras economias que são mais prósperas. Sim. Porque quando a gente se fortalece muito em meio à escassez. Sim, exatamente. A gente se torna um profissional melhor, nosso produto precisa ser melhor para a gente se manter vivo no mercado. Então, quando a gente chega com esse produto em um estado onde ele é mais próspero, a gente chega com uma força gigantesca. Sim, sim. Chega com a força de alguém que tirou leite de pedra. E aí você chega num cenário muito mais frutífero. É bom demais. É muito bom. Eu tenho um exemplo para isso que é muito legal. Meu irmão, que eu tenho um orgulho gigantesco, você sabe, para mim é uma referência em muitas coisas para minha vida. Ele está morando lá nos Estados Unidos. E durante o doutorado dele, tinha tanto doutorado como pós-doutorado, as pessoas que estavam pela contratação falaram explicitamente que preferem contratar brasileiros quando é estrangeiro. Aí ele perguntou, né? Pô, tô vendo, tem muito brasileiro aqui, do Brasil todo, né? Não só Nordeste. Mas por quê? Eles disseram assim, pô, o brasileiro, vou dizer nas minhas palavras, né, nordestinas, o brasileiro não tem frescura de trabalhar. O que precisar, ele vai lá, vai fazer. E eles comparam com eles mesmos, com os americanos. Não, o pessoal aqui mais acomodado e tal. O brasileiro... E não é. E se engana quem acha que isso é só para trabalhos mais braçais. Trabalhos intelectuais também. Isso. Então, hoje, meu irmão é pesquisador. Ele está lá na Virgínia. E a pessoa que contratou ele tem uma equipe gigantesca. E ele dá preferência a brasileiro. Então, é como você falou, a gente aprende a tirar leite de pedra. Eu tenho certeza que... E também os Estados Unidos, que é um país riquíssimo, ele é um sugador de talentos, né? Ele reconhece esse talento e não vai querer perder. Então, a fuga de talentos, né? Sua mãe, né? Pois é, mas Daniel não tem... Você conhece ele não tem... O céu é o limite para ele. Eu sei. Jonderson, vou fazer umas perguntinhas que, pô, você já sabe, né? Você que já tem assistido aí alguns episódios. Já sou telespectador. Já telespectador. Não vale ter pensado antes não, viu? Era pra eu botar diferente? Não, mas aí eu já... Vamos lá. Fala com o coração. Para você, o que é mais importante? Pessoas ou processos? Pessoas. Vender mais ou cortar custos? Vender mais. Um outro negócio que você teria? Nenhum. Primeira vez. Nenhum. Contabilidade para sempre. Contador apaixonado. Apaixonado. Missão. Você considera que paga muitos impostos? Sim. Mas estou assustado que isso pode piorar. Porque vem a reforma. Tem o cenário da reforma tributária. Sim.
e não é animador. Mas sim, considero que pagamos muitos impostos, principalmente o imposto sobre o consumo, né? Hoje é um dos maiores do mundo, né? A gente Carga é um dos tributária. maiores pagadores de impostos do mundo. E principalmente a carga dos impostos ela vai sobre o consumo, sobre o patrimônio e sobre a renda, né? O Brasil tem a maior concentração dos impostos sobre o consumo. E normalmente quem paga mais imposto sobre o consumo é o mais pobre. Exato. E isso é desanimador, principalmente para a economia, porque isso impacta em poder de compra, isso impacta A toda a base da economia. toda a base da economia, que se isso reduzisse, ajudaria a cadeia inteira e a gente estaria hoje brigando. Eu diria que não estaria tirando leite de pedra, como a gente Exato. faz atualmente. Exato. No máximo um leite de madeira. e sobre a reforma tributária, vamos aproveitar aqui. Olha, eu estou sempre cortando, na hora das perguntas, que é um bate-bola que era para ser rápido, eu estou sempre cortando para bater um papozinho. Esse era um bate... Não, mas não esquenta não, porque aqui tu tem que ter flexibilidade. Tá bom. Sobre a reforma tributária, o que é que eu queria dizer até para o pessoal aqui que está escutando? Tenham calma. A gente, como contador, já está estudando, a gente está ciente do que está atualmente no texto hoje. Vão haver mudanças? Provavelmente. Assim que tiverem, e assim que sair o definitivo, a gente vai sentar, vai estudar e vai aplicar na empresa de cada um de vocês. Então, uma empresa de serviço provavelmente vai ser mais afetada? Vai. Empresa de comércio, algumas regrinhas de ICMS vão mudar? Vão. E a gente vai sentar com cada cliente para explicar isso com calma. E fazer planejamento. Também não é uma coisa que é do dia para a noite. Então, algumas pessoas estão preocupadas, né? Então, é bom dar esse aviso. Verdade, a gente não adianta fazer agora nenhuma estratégia, né? Considerando que pode haver mudanças significativas. Vamos torcer que haja mesmo, né? Fico aqui almejando, tenho acompanhado o pessoal que está colaborando com essas mudanças e tenho ficado até mais otimista, né? Considerando que temos lá economistas que realmente podem contribuir. Sim, sim. E aí vamos para o último ponto do bate-bola. Olha para a câmera aí e deixa um pitch de vendas da JS Group. A JS Group, contabilidade consultiva, se propõe a ser uma contabilidade consultiva ativa. É isso que nós estávamos mencionando aqui. Então, é sobre isso. A gente está mais próximo à gestão, considerando a importância que tem sido cada vez maior dessa aproximação. Disponibilidade. Eu acho que essa é a palavra-chave que a gente tem valorizado muito. Show de bola, João Anderson. Obrigado pela sua participação. Você sabe que você é como irmão para mim e fiquei feliz demais com esse bate-papo de hoje. Valeu, muito obrigado pelo convite. É uma honra ver seu crescimento, sua habilidade comunicativa. Vamos junto.